Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o placebo. O que é o placebo? O placebo é um medicamento ou tratamento sabidamente ineficaz, cientificamente sem nenhuma eficácia, mas que devido a fatores sociais e psicológicos, principalmente, ele consegue aliviar os sofrimentos, os variados sofrimentos humanos, tais como insônia, dores, melancolias. O placebo ele é muito utilizado pelas terapias alternativas, pelas medicinas paralelas e também, claro, por várias religiosidades. Na história do placebo é bastante conhecida a história do Franz Mesmer. Mesmer, no século XVIII, ele inventou uma água magnetizada. Ele dizia que a sua água era capaz de curar praticamente todas as doenças. Ele então, através de uma traquitana lá, ele magnetizava a água e dava essa água para seus pacientes tomarem. Quando o paciente tomava a água do Mesmer, muitos sentiam uma energia cósmica entrando dentro deles e fazendo uma tremenda revolução nos seus corpos. Alguns desses pacientes desmaiavam, outros entravam em convulsão. O Mesmer fez muito sucesso. Ele foi a grande sensação da medicina no século XVIII. Ele fez tanto sucesso que chamou a atenção sobre si e foi convocado, então, o célebre cientista Benjamin Franklin para analisar a água do Mesmer, a água magnetizada do Mesmer, se essa água realmente tinha algum poder curativo ou se tudo não passava de um efeito placebo, desse efeito que futuramente nós viríamos a chamar de efeito placebo. E o Benjamin Franklin, então, com uma equipe, ele foi fazer o seu teste. E um dos testes que ele realizou foi o seguinte: ele colocou 4 copos de água, todos iguaizinhos, e chamava os pacientes para tomarem aquela água. Só que os pacientes não sabiam que somente um daqueles copos que continha a água mesmerizada, a água magnetizada. Os outros 3 copos era a água da torneira, a água comum. O primeiro paciente que entrou já tomou da água comum e teve uma crise convulsiva e desmaiou. Deste modo, o Mesmer pôde fazer o seu relatório mostrando que não havia nenhuma diferença na produção de efeitos, seja utilizando a água de Mesmer, a água magnetizada, seja utilizando a água normal. A água de Mesmer era puro placebo. Hoje ninguém mais fala da água de Mesmer, embora Mesmer ainda seja muito bem visto em alguns círculos esotéricos, em alguns círculos místicos, ainda o levam bastante em consideração. Mas a água magnetizada de Mesmer, ela foi substituída por outras águas. Algumas delas já existiam antes, né? Eram águas mágicas, curadoras, a água benta, a água fluidificada, a água abençoada, a água ungida, né? Essas águas ainda continuam fazendo milagres em todo o mundo. São águas com enorme poder de cura. Uma cura 100% baseada no efeito placebo. No século XIX, Elisha Perkins, um médico oficial,
ele vai ter a primeira patente de um instrumental médico registrada, né? E o que ele vai registrar? Ele vai registrar um par de varetas. E essas varetas vão fazer o quê? Elas extraem a dor do sujeito. O sujeito está com uma dor na cabeça, então ele passa a vareta na cabeça da pessoa, e essa vareta, através de um fenômeno elétrico, ela extrai o fluido negativo, o fluido elétrico negativo que estava causando aquela dor, e a dor desaparece. Na época, a eletricidade ainda causava um enorme embasbacamento das pessoas. As pessoas estavam deslumbradas com as facilidades do seu cotidiano, proporcionada pela eletricidade. Então, as medicinas alternativas, as religiosidades começaram a utilizar um linguajar, se apropriaram do linguajar do fenômeno elétrico e incorporaram nas suas místicas, nas suas variadas místicas, essa linguagem pseudocientífica. Até o presidente dos Estados Unidos da época foi tratado com as varetas do Elisha Perkins. Fez muito sucesso, ele ficou riquíssimo. Os filhos continuaram a fazer o tratamento também com as suas varetas extratoras da dor e todos morreram muito ricos, né? Então eram varetas puramente assentadas no efeito placebo. Depois de algumas décadas, essas varetas vão perdendo progressivamente a sua credibilidade e foram rapidamente substituídas por outras terapias, por outras religiosidades que se estavam 100% assentadas no efeito placebo. Entretanto, não são somente as medicinas alternativas e as religiosidades que trabalham com efeito placebo. A medicina oficial também trabalha com efeito placebo, né? Um exemplo que a gente pode citar, por exemplo, do efeito placebo, isso foi comprovado cientificamente através de trabalhos que mostram o poder do efeito placebo. Por exemplo, se você toma uma injeção em vez de um comprimido, ou de uma cápsula, ou de uma suspensão, um xarope, um líquido, a injeção fará mais efeito. O poder da injeção é maior. Se você toma 2 comprimidos de uma vez, e não um comprimido, mesmo que não tenha nada nesse comprimido, o efeito de quem toma 2 comprimidos será maior. Mesmo que nesse comprimido tenha um poder eficaz, se você tomar 2 comprimidos, por exemplo, 2 comprimidos de 2 miligramas, vai fazer mais efeito do que um comprimido de 4 miligramas, quando na verdade não deveria. Se você tomar um comprimido bonito, brilhante, colorido, que está numa caixa bonita, numa caixa bem apresentada, esse comprimido fará um efeito melhor em você do que o outro que está numa caixa feia, num comprimido sem cor, embora seja a mesma substância. Se um balconista de farmácia te receitar uma fórmula para você tomar e um médico te receitar a mesma fórmula, o remédio do médico fará um efeito melhor em você do que o remédio receitado pelo balconista. Se você for atendido por um médico displicente, um médico que não te escuta legal, um médico que não valoriza a sua queixa, um médico que não é muito receptivo, né? Não é muito educado, não é muito cortês, um médico que não se mostre muito interessado no seu problema, e ele lhe receitar um remédio, e você for em outro médico, e for um médico que for um médico mais interessado, um médico mais simpático, um médico mais agradável, um médico que se mostre interessado no seu caso, no seu problema, esse medicamento, que é o mesmo dado pelo médico displicente, fará um efeito melhor em você, será mais potente em você.
Se você for no médico desconhecido, obscuro, que você conheceu, porque estava lá passando, viajando de carro, deu um problema, teve que parar num hospital e foi atendido, o medicamento que esse médico der para você, ele vai ter um efeito melhor do que se você for no médico famoso, no médico conhecido, no médico estrelado, né? Médico estrelado. Aí esse remédio do médico estrelado, ele terá um efeito bem mais potente, embora seja o mesmo produto receitado em ambos os casos. Efeito placebo. Então, o efeito placebo não se encontra somente nas medicinas alternativas e nas religiosidades. O efeito placebo também encontra-se na medicina oficial, mas com uma diferença muito importante. O medicamento da medicina oficial, ele tem uma eficácia comprovada cientificamente através de trabalhos. Foram feitos trabalhos chamados trabalhos duplo cego randomizados. São trabalhos científicos de alto padrão. Então, esses trabalhos provaram cientificamente que aqueles medicamentos, eles têm um efeito curativo, um efeito para melhorar a doença, o incômodo, a moléstia, aquela condição, e não somente o efeito placebo. São Placebo, um santo ainda não canonizado, mas que diariamente realiza milagres surpreendentes em todo o mundo.